Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de roteiro de jogos digitais. Nesta aula, nós vamos tratar sobre a percepção dos jogadores. Vamos lá? Nas últimas aulas, nós vimos a história dos games, tipos de games, aspectos relacionados à produção dos games, e aí nós estamos vindo mais pelo lado do jogador, sendo que no último nós vimos o mercado de games no Brasil, o perfil dos jogadores, e hoje, em particular, nós vamos ver como se dá a percepção dos jogadores e como isso influencia na nossa tomada de decisão para o desenvolvimento do game e da história que está por trás do game. E nessa aula, nós vamos ver alguns atributos, que não digo que seja uma garantia de que o jogador vai gostar, mas eles vão nos dar fortes indícios. O primeiro deles são algumas características da percepção dos jogadores. E aí, já pensando mesmo nas questões fisiológicas, de audição e visão, nós vamos tratar um pouco sobre o áudio e a imagem. Então, nessa aula, nós estamos tentando responder o que se espera de um jogador, no sentido assim, do que ele goste num jogo. E aí eu vou apresentar para vocês algumas pistas ou atributos que nos remetem ao fato de gostar de um jogo. O conceito do padrão é bem interessante observar, porque crianças ainda muito pequenas, elas já têm esse hábito, já pegam as coisas e já vão empilhando e colocam uma coisa dentro da outra. E por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela busca por padrões e fica mais confortável com a ordem e a organização desse ambiente assim, mais, entre aspas, seguro, do que num ambiente caótico, sem muito padrão. E nós, de acordo com a neurociência e essas outras áreas aí, inclusive que vão nos auxiliar aqui na computação, quando nós estivermos tratando, por exemplo, com inteligência artificial, visão computacional, a gente sempre, nossa mente, depois dos algoritmos, vão tentar identificar padrões, seja na forma e seja nas cores. E como jogadores, nós também buscamos por padrões, em especial por padrões de movimento, no comportamento dos nossos inimigos no jogo, que a gente fica naquela estreita já tentando identificar qual vai ser a próxima jogada, quase que antevendo. E decodificar um padrão em um jogo é uma experiência muito satisfatória para jogadores. Talvez naquela aula que a gente teve sobre tema, experiência, a diversão, talvez isso daqui seja uma das experiências que mais tragam satisfação mesmo, Especialmente quando a descoberta do padrão lhe permite obter sucesso e se movimentar em busca do objetivo final. Então, quando você desvenda ali uma passagem, alguma coisa assim, e que isso te permite passar para um próximo nível, então isso tudo vai enriquecendo a experiência do jogador, e nós, como desenvolvedores, já temos que estar atentos a esses gatilhos para poder proporcionar isso. O atributo da imersão é um tanto quanto complexo, mas, via de regra, é aquela situação em que o jogador ele fica tão envolvido com a história, com a mecânica do jogo, com todos os elementos ali, que ele esquece e fica de fato muito focado. Então, nesse sentido, é importante pensarmos com muito cuidado, com muito carinho nas personagens, na ambiência desse cenário que a gente está produzindo, nas cores. Então, são alguns elementos que vão, eu não digo assegurar, mas vão ajudar a criar uma atmosfera que seja imersiva. Quando nós estamos jogando, tem muitas coisas acontecendo. Então, tem a própria tela, as imagens, os movimentos, a pontuação, as estratégias que você usa, a história do jogo, tem as brigas com seus colegas, às vezes você está ali jogando online. Então, são muitas coisas acontecendo, tanto na tela quanto na nossa cabeça mesmo. E é importante nós, como roteiristas, e pensarmos assim, no desenvolvimento do game, como essas características, eu digo, no campo visual e auditivo, vão interferir na relação das pessoas, dos jogadores, com relação ao jogo. E como esses jogadores vão perceber esses estímulos, sejam sonoros ou visuais. E eu trago para vocês, propositalmente, o áudio em primeiro lugar, porque é uma das primeiras interações, vamos dizer assim, que os jogadores têm com o jogo. Então, você está ligando ali, aparece geralmente uma logo e aí já aparece um jingle, uma coisa assim bem marcante mesmo do jogo. E o áudio para o game, ele pode consistir de sons gravados, sampleados, e aí a gente pode configurar, como músicas, falas, cliques de botão, efeitos sonoros, então assim tem uma explosão, uma batida, um arroto, são várias coisas que podem ter aí no jogo. E por que isso acontece? Porque o áudio ajuda a criar a atmosfera do game, tanto para definir o clima como para alterá-lo. Pode-se usar o áudio para fornecer indicações sonoras ao jogador, no caso a gente vai intensificando a sua satisfação, aumentando a qualidade de um game. E com isso tudo a gente acaba promovendo a
que a gente queria lá no começo, né, que é a imersão. Eu vou falar um pouco sobre os formatos de áudios para games. Não é minha intenção esgotar o assunto, e é só mesmo fazendo uma retrospectiva, né, de como houve uma evolução. A gente vê muita questão gráfica no material, e eu achei interessante essa abordagem também relacionada ao áudio para games. Então, se a gente for lembrar, a indústria de games, né, ela começa lá muito engatinhando, vamos dizer assim, né, anos 50, 60. E aí, naquela época, se a gente for pensar assim, fitas de cassete e discos de vinil, que é aquelas discos pretos, aquelas bolachonas que o pessoal falava, eram muito caros e muito frágeis, né, para serem utilizados nos dispositivos. E aí, os chips de computador que transformam impulsos elétricos correspondentes a ondas sonoras eram reproduzidas por um alto-falante. E as músicas eram monofônicas e repetidas. Raros casos usados em telas de abertura ou entre as fases, então ficava ali quase que um bip, bip, bip durante toda a execução do game. Aí com o advento do Atari, eles já eram capazes de reproduzir 2 tons, que eram 2 notas basicamente. Na década de 80, alguns jogos de fliperama desenvolvidos pela XG deram passos rumo ao som digital ou samples, que a gente tem aí essas amostras, né? Também nessa época eles criaram esse MIDI, que é Musical Instrumental Digital Interface, que é para facilitar a comunicação em tempo real entre os instrumentos musicais eletrônicos, computadores e dispositivos relacionados. Isso foi criado no ano de 1982. Aí com o Mega Drive nós tivemos o chip de som da Yamaha, né, YM2612, eu não sei se pronuncia o certo assim, depois me corrija se eu estiver enganada, e faz o uso de gerações simples de tons e síntese de modulação de frequência, que eles chamavam isso de frequência modulada, para simular instrumentos para melodias e o uso de canal de ruído para simular sons percussivos. Então a gente vê que já vai havendo uma melhora aí nessa questão até da ambiência, né, do som. Também lá nos anos 80 começava a engatinhar também a indústria de games em PCs, e aí os primeiros computadores pessoais a usar processamento digital de sinais para geração de som foram esses Commodore Amiga. Diferentes dos bips que os computadores faziam, agora era possível executar samples de som pré-gravados para serem tocados através de chips de sons que eram armazenados na memória. E também foi possível gravar e usar uma sample de um instrumento real ou de um som desejado com maior qualidade e fidelidade. Então ali eles já começavam a gravar e já mandavam diretamente para o computador. Então a gente pensa assim, nossa, tão rudimentar, mas já foi uma grande evolução ali para a indústria. Com relação aos formatos de áudio para game, o PlayStation foi um dos precursores, né, a usar um drive de CD e trazia um suporte para 24 canais de som de 16 bits e até 44,100 kHz e uma qualidade equivalente a de um CD. Então, para a época também foi um grande avanço que aconteceu aí na indústria de games. E eles também tinham suporte para Dolby Digital, que é um som de 16 bits em 48 kHz, codec para streaming e potencial de 256 canais para áudio simultâneo. Então, antes que a gente começou ali com uma nota, duas, você já vai tendo vários canais aí para fazer essa composição dos áudios. E são dispositivos portáteis e os games foram fornecidos via internet, frequentemente usam o formato MIDI, que não soam tão bem, mas usam arquivos muito pequenos. Então, pensando em questão de tráfego, né, de dados, essas coisas, é um formato mais adequado. Isso aí, de acordo com a literatura, não sei como está necessariamente hoje, seria interessante, às vezes, a gente fazer uma pesquisa sobre, né? Bom, e no mundo real, se a gente fechar os olhos agora, que nós vamos ter a interação, né, com o mundo externo, é de fato o som. Então, a não ser que nós estejamos numa câmara anecoica, ou seja, com tudo isolado, a gente sempre vai ter uma interferência, seja o cachorro do vizinho, um carro passando na rua. E isso também tem que ser transportado para o universo dos games. E
ali nesses games, o que poderiam ser esses samples, essas coisas, né? Então a gente poderia ter feedbacks e indicações para o jogador. Então, no caso, está simulando a corrida, você vai ter o barulho ali dos motores, o ronco, né, dos motores. Se a gente estiver trabalhando uma fuga, alguma coisa assim, então você tem uma rotação que vai acelerando. Se você está perto de algum inimigo, você tem um som de passos. Então, assim, são várias coisas, elementos que vão ajudar nessa imersão do jogador para com o jogo. Mas e na prática? Como que a gente faz para inserir esses efeitos sonoros? A gente já viu, né, com relação à equipe de desenvolvimento, que nós temos alguns designers, né? Um deles, inclusive, é o designer de som, que ele vai ser aquela pessoa responsável por criar efeitos sonoros maiores, como essa ideia da aceleração dos veículos e coisas assim, e sons complementares menores. Então, a chave girando na fechadura, as portas que se fecham, é a pessoa que vai pensar em todas essas características aí. E é possível também comprar bibliotecas de som para ajudá-los a produzir efeitos sonoros importantes. E até vou deixar aqui na descrição um link, eu achei um site bem interessante que é para gerar esses sons para games, tá? Tá aqui também no slide aqui da disciplina. A ideia é que o designer de som produza o próprio áudio, porque a maioria dos jogadores já conhece as amostras de áudio e se cansam delas. Então, a ideia... Um outro elemento, além dessas amostras aí que nós já vimos, né, os efeitos sonoros da música, é a voz. E ela é utilizada nos games para diálogos falados e narração. Geralmente, essas vozes são gravadas por artistas contratados, ou seja, aquelas pessoas que já têm uma boa dicção, têm uma voz, um timbre bom, né? E é importante que compreendam as características específicas das vozes, como o sotaque e a forma como o desenvolvimento do personagem deve ser revelado na leitura. Às vezes, sei lá, vai fazer a personagem de uma velhinha, né, doentinha e tal, e depois ela se transforma uma bruxa, sei lá, alguma coisa assim. Então, todos esses elementos, toda essa emoção deve ser transportada por meio da voz. E sugere-se, né, que esses artistas tenham experiência prévia em trabalhos comerciais, de dublagem, narração para filmes, televisão, games ou mesmo publicidade. E diferente de livros, de filmes, séries, os games eles não têm uma história linear. Então, assim, dependendo das escolhas que o jogador faz, uma determinada fala vai acontecer muito mais à frente ou não, muito mais atrás. Então, por isso é importante fazer a leitura de pequenos trechos de cada vez, pois os mesmos trechos poderão ser usados em muitas partes dos games. Espera-se que haja várias versões de um tipo de som produzido pelos artistas para tornar o game mais realista e variado. E várias linhas alternativas de diálogo devem ser preparadas para essa finalidade e gravadas pelo mesmo dublador. Em geral, os melhores games usam 20 ou mais variações de sons mais comuns. Muita coisa, né? E aí, com relação à música, ela vai indicar aos jogadores como reagir às imagens visuais na tela. Ela vai avisar ao jogador, por exemplo, quando há algum perigo, criar uma atmosfera mais leve nos momentos cômicos. Outra coisa também interessante é com relação à trilha sonora, que é música instrumental. Aí, neste caso, eles vão ter uma banda, né? Pelo menos foi o que eu vi aí na internet. Me corrijam também se eu estiver errada. E eles já vão captando em placas de aquisição e colocando ali diretamente no computador. Então, o pessoal vem, toca ali e já vai criando a configuração e gravando, faz uma mixagem desses áudios aí, bem interessante. Geralmente, quando nós estamos assim, pelo menos foi o que eu li aqui, né, com games das grandes empresas que têm um orçamento mais bacana, eles usam compositor para escrever as partituras de música, e vão gravar, né, essas músicas ao vivo, em estúdio. Isso tudo é muito caro, viu, gente? Um grupo de músicos específicos. Mas aí, quando a gente também for pensar em gravarmos essas músicas, pensando ainda no indie, essas coisas, a gente tem que levar em consideração a questão dos direitos autorais.
Porque às vezes a gente até faz, né? Toca ali um instrumento e eu vou fazer e colocar aqui no meu game, mas aí acaba se esbarrando com essas questões legais que a gente deve tomar cuidado. E eu sei que aqui na turma existem alguns musicistas, né? Alguns músicos e que podem estar interessados, quem sabe, né? Vão começar aí a compor para games. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, a composição para games é uma coisa que também está dando uma certa visibilidade. E muitas pessoas que compõem para o cinema, inclusive, estão migrando, sim, para a composição de games. Só que tem que sempre lembrar que, diferente do filme, o game ele não tem uma história linear, portanto, tem que pensar nesses pontos de destaque, né? Tem que ali jogar antes, falar, se eu pegar esse caminho, vai acontecer isso. Se eu pegar aquele outro caminho, acontece aquela outra coisa. Então, ele acaba tendo que fazer um trabalho pensando em todas as possibilidades aí desse jogo. Bom, gente, o que a gente pode falar com relação à imersão e o áudio, né? Em síntese, os sons da vida real são reproduzidos com muito mais facilidade em um computador do que os efeitos visuais. Então, num jogo, o som de um gorila é muito mais realista do que a imagem dele propriamente dita. Pode ser por vários fatores, tá? Às vezes tem algum aluno aí usando óculos de realidade virtual aumentada, aí eu já não posso falar. Mas pensando no formato assim, no máximo 3D, a gente tem o tamanho limitado da tela. E nesse caso, os jogadores podem sentir-se alheios ao mundo visual mesmo do game. Em contraste, os jogadores podem estar envolvidos pelos sons do mundo em um game, que pode vir de todas as direções, né? Então, se alguém aí já, principalmente esses canais 5.1, aquela coisa arada toda, fica muito realista mesmo. E então, o áudio vai ser um elemento essencial para a interface do jogo. Com relação à usabilidade, o game também deve ser considerada, porque sempre há um diálogo falado, também deve se incluir legendas. Então, pensando principalmente na questão da inclusão, né? Fornecer ao jogador a opção de ajustar o volume do áudio do game sem afetar outros sons no computador. Isso aqui principalmente para jogo de criança. Pelo amor de Deus, tem um joguinho que fica na cabeça da gente e que ele tem alto, sabe? Separar os controles de volume para diálogos, efeitos sonoros e músicas, porque às vezes, dependendo da configuração, fica uma coisa mascarada, a gente acaba nem ouvindo, né? Não entendendo, não compreendendo qual é a mensagem dita ali. E aí, no caso de deficientes auditivos, já pensando de fato na inclusão, uma opção para ativar a indicação visual. No caso, para deixar a direção, né, para onde o personagem tem que ir, algumas coisas assim, são dicas interessantes aí que eu vi e trouxe para compartilhar. E depois do áudio, a percepção dos elementos gráficos nos jogos pode ajudar na aceitação por parte do público. Estes elementos não estão relacionados apenas com a pura avaliação gráfica, mas também com questões relacionadas à experiência que se quer levar ao jogador e a devida transmissão do conceito do jogo em questão. Estes elementos também podem ser conferidos nos personagens dos jogos e têm a função de nortear as suas características. Quando eu estou falando em imagem, quase que correlatamente estou falando sobre as cores, que perceber as cores é essencial para a experiência visual humana e é um poderoso canal de informação relevante para o entendimento de uma mensagem visual. Através das cores é possível oferecer uma vasta gama de significados e reações emocionais. O teor de seu entendimento não se atém apenas aos alfabetizados visualmente, mas por toda e qualquer pessoa que possua a habilidade de enxergar. Para desenvolver o visual gráfico de um game, deve-se levar em conta as cores utilizadas. E aí, aqui eu faço até uma ressalva, aconteceu agora, recentemente, a posse, né, do presidente Joe Biden, e aí, inclusive, as roupas das mulheres, né, o pessoal falou muito sobre isso, o significado daquelas cores, que acaba sendo uma informação não verbal, a cor, o significado que ela traz por trás. Aí nós temos uma ferramenta, eu também não sou expert nisso, tá, pessoal? Eu estudei, trouxe aqui para vocês, com relação à comunicação visual,
que é esse disco, né, cromático, no qual é possível reconhecer padrões de interação entre as cores. Ele vai facilitar a seleção de uma determinada peça, direcionando seu uso para uma configuração específica. Então, crianças, né, lá no jardim de infância, eles vão estudar as cores, aí começa aquela brincadeira ali com tinta, aquela coisa arada toda, e a tia traz, né, os pincéis ali, as tintas das 3 cores primárias. E aí temos ali o vermelho, o amarelo e o azul. Então, vai fazendo-se a combinação entre elas, se a gente for observando aqui neste disco, né, então vai fazendo aqui essas combinações, é onde que vai chegando nesses valores aqui. E aí tem a questão de saturação, que é a concentração de pigmentos, vamos falar assim, de cores e tal, essas coisas aí relacionadas ao design mesmo das cores e tem toda uma ciência por trás disso, tá, pessoal? E aí, só por curiosidade, o pessoal que trabalha com computação gráfica, viu na disciplina, né? As cores primárias lá, no caso, pensando já num computador e tudo mais, a gente tinha lá o famoso RGB. E da onde que eles vêm, né? Porque, na verdade, eles são uma tríade de cores aditivas. Então, eles vão somar aquelas cores ali para formar novas colorações ali do nosso espectro de cores. E aí também a gente, quase que com o mesmo perfil, assim, a mesma, vamos dizer assim, a mesma observação, nós temos também as cores chamadas subtrativas. As primeiras, tá, gente? O RGB, cores aditivas. As subtrativas já vão ser mais ou menos o princípio das impressoras, que aí nós temos ali a cor, o azul, o magenta e o amarelo. E, então, assim, são várias formas de enxergar as cores, então trazendo aqui mesmo só um pouquinho, como diria o Esdras, um cheirinho do que tem nesse universo aí das cores. Então, voltando aqui para o nosso círculo cromático, as cores elas poderão ser ditas análogas ou complementares. Elas serão análogas quando elas estiverem bem próximas aqui, ó, no nosso círculo cromático, certo? Então, são cores que estão ali vizinhas. E aí, isso significa que a passagem gradual de uma cor para outra é visualmente harmônica. E é muito... Se a gente usar ela demais, ela vai gerar uma sensação de monotonia, certo? Então, assim, vai depender da situação, mas só para que vocês fiquem cientes, as cores análogas vão gerar monotonia. Já as cores complementares, elas vão ser aquelas cores que a gente vai ver aqui que aparecem do lado oposto, certo? Então, aqui eu tenho o laranja e o azul, elas estão em 180 graus aí uma da outra. E elas são contrastantes entre si. E as cores complementares, elas são muito harmônicas visualmente, e a utilização dessa combinação de cores traz maior conforto visual para o espectador, já que trata-se de uma composição mais equilibrada e ela vai sempre caracterizar pela combinação do que eles chamam de cor fria e uma cor quente. Bom, as cores frias, elas possuem predominância de azul, verde e roxo. Essas cores transmitem a sensação de calmaria, tranquilidade, mas também podem ser relacionadas à tristeza, melancolia. Já as cores quentes, elas vão possuir predominância no vermelho, amarelo, laranja e vão transmitir a sensação de calor. Elas são coisas que vão nos dar a sensação de alegria, de vibração, né? São cores vibrantes. Já as cores neutras, elas não possuem predominância das cores frias nem quentes. Elas servem como base para qualquer cor, independente de sua tonalidade. Então, nós temos aqui nas cores neutras o branco, o cinza, o preto, o bege e o marrom. Bom, e o que falar sobre a percepção da visão, né? Na comunicação visual, a gente não estuda apenas os padrões cromáticos, mas também as reações sinestésicas que uma cor pode gerar no observador. E aqui eu até faço um parênteses, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Lá nos anos 90, naquele desenho do Pokémon no Japão, uma cena ali de 5 segundos foi suficiente para quase cancelar a série, porque acabou gerando epilepsia nas crianças japonesas e devido à intensidade de vibração. Então, depois disso, houve vários estudos
relacionados ao efeito, né, que a visão causa. E neste vídeo nós vimos a percepção dos jogadores, a influência do áudio para games, vimos até um pouco, né, do contexto histórico, da evolução do áudio e com relação à imagem. E agora na aula nós vamos tratar um pouco mais sobre esses assuntos. Até mais!